Conhecida por mergulhar nas profundezas da alma humana, Carla Madeira é uma das autoras mais lidas e comentadas dos últimos anos. E no Entre Aspas de hoje, a autora de Tudo é Rio fala com exclusividade ao capítulo Z sobre dor, culpa, violência e principalmente sobre o perdão. Na verdade, assim, quando começou, eu não tinha muito a decisão de escrever um livro. Era muito mais uma maneira, assim, de um desejo, uma coisa que eu não pude deixar de fazer, de começar a escrever muito ludicamente falando, assim, muito como uma coisa que eu queria estar fazendo. Eu sempre fui muito ligada à criação, eu toquei violão muitos anos, eu compunha, então eu gosto dessa proximidade com as linguagens artísticas. Eu comecei a escrever, não sabia se ia ser um texto que ia parar na gaveta, se ia ser um poema, um conto, mas eu nunca imaginava que seria um livro. E assim, acabou se tornando um livro, né, depois de um tempo, mas tudo muito ligado ao prazer de estar fazendo aquilo, ou talvez uma necessidade de estar fazendo aquilo, como eu quis passar meu tempo. Então, eu brinco que é pelo instante. A gente lida com essas brutalidades no dia a dia da gente assim de uma forma muito banal. Se você abrir o jornal, se você pegar, entrar em qualquer portal, você vai ter uma lista de crimes inacreditáveis, de todos os tipos, e aí, na hora que você assim, leva isso para a literatura, é interessante notar, né, como que isso assume uma força, né? Porque é como se a gente parasse para olhar uma coisa de uma maneira que a gente não faz no dia a dia. Então, acho isso muito legal da literatura, porque às vezes nos choca uma brutalidade que não nos choca, ou que a gente passa por ela de uma maneira, assim, hoje em dia, quase banal, né? A gente lida com uma banalização da violência, né, muito forte. Como eu venho da publicidade, então eu tive um treino muito grande em contar histórias em formatos muito rápidos. Quando você vai fazer um filme para a TV, ele vai ter no máximo 1 minuto. Uma grande parte tem 30 segundos. Você vai fazer uma revista, você tem um título. Se você não fisgar o sujeito pelo título, ele não vai ler mais, né? Você vai no formato de rádio, é 30 segundos também, é muito rápido. Então, eu acho que como eu tive muito treino, eu tenho 40 anos que eu sou publicitária, eu aprendi a escrever histórias assim, muito, não tem uma dispersão ou descrições muito longas, é sempre muito rápido, as coisas vão acontecendo, e eu acho que essa velocidade, né, dos acontecimentos, assim, ela conversa um pouco com esse com essa velocidade dessa linguagem que essa turma está. Então, eu acho que uma possibilidade é isso, né? Eu tenho uma linguagem realmente que é acessível. Tudo é Rio, por exemplo, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, você vai lendo, você entra numa correnteza, assim. Eu comecei a entender o quanto muitas pessoas, principalmente essas pessoas que sentem uma romantização da violência, o quanto elas entendem o perdão como esquecimento. Elas colocam o perdão nesse lugar de tudo bem, vamos em frente, não aconteceu nada, vamos botar uma pedra em cima disso. E o conceito de perdão que eu trabalho, que eu me interesso, não é esse, né? Não é um conceito onde não cabe a punição, mas é um conceito em que a vítima sai da mão do agressor, né? Então, se você é agredida e não perdoa e fica com ódio todos os dias, de uma certa maneira, aquela agressão vai se repetir, e quem passa a comandar a sua vida é o agressor.
Ao passo que, se você perdoa, você sai da mão do agressor e você não precisa voltar a ser amiga dele, você não precisa continuar casada com ele, você não precisa nada, inclusive, ele pode ser punido. Perdoar não significa que o sujeito não vai ser punido, né? Tem aquela frase assim, eu perdoo, mas vai preso a si mesmo, né? Então, no caso do livro, existe uma polêmica, né? Porque muitas pessoas acham que ela perdoou e voltou a viver com ele, e isso está em aberto, isso não é dito. Isso, existe essa possibilidade, mas existem várias outras possibilidades. E isso é o leitor que vai decidir. A gente vive numa engrenagem em que a gente reproduz as condições de violência, e você tem um modelo social que produz violência, então a gente precisa pensar sobre uma solução que não está funcionando, que é a solução da punição individual. Então, assim, você pune aquele sujeito que tem mesmo que ser punido, que tem que lidar com as consequências do ato dele, mas que este mecanismo, isoladamente, não é suficiente para desarmar essa violência, sabe? Esse mecanismo que faz essa violência circular. Você pune um, mas vai vir outro. Você pune dois, vai vir três. Você pune três, vai vir quatro. Não se trata disso só mesmo. Eu agradeço o convite da conversa.